Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Para você que não me conhece, seja bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam também ter conhecimento sobre o transtorno de personalidade, que é o que a gente fala aqui no canal. É um trabalho de conscientização, cura e libertação para a vida de muitos que Deus está despertando. As pessoas estão acordando de um coma e Deus vai lá e revela e liberta. Ele nos revela porque Ele tem propósito maior, temos uma missão, temos algo a fazer para ajudar outras vidas a passarem pelo processo que nós já passamos ou ainda estamos passando. E é o trabalho que a gente faz no curso de terapeutas. Eu quero avisar duas coisinhas muito importantes aqui para vocês. Uma delas, o curso, a terceira turma de formação em terapeutas começa dia 21 de maio e nós vamos ter mais 2 sorteios aos sábados que você pode entrar no meu grupo. Temos um grupo do WhatsApp, lá eu me comunico com vocês, dizendo quando vai ter lives no canal, quando eu posto vídeos eu coloco ali também, às vezes PDF de livros, indicação de livros para vocês poderem ler e ter mais conhecimento. Falamos da Palavra de Deus e temos estudo bíblico aos sábados, das 19 às 21 horas, todos os sábados. Então agora nesse próximo sábado nós estaremos falando sobre a ressurreição de Jesus, sobre o poder da cruz. Nós falamos agora nesse sábado e no próximo vamos falar sobre a Páscoa. Vai ser o segundo sorteio. O que você precisa para você participar? Chegar no máximo até às 19h05, 5 minutinhos de atraso tá aceito. Eu vou escrever o nome de quem chegar nesses primeiros 5 minutos ali. E aí no final, às 21 horas em ponto, nós vamos fazer o sorteio. Então você só precisa chegar, até 5 minutos depois das 19 horas e ficar até as 21 horas. E receber ali da Palavra de Deus, que é algo que tem abençoado muitas vidas. Então é isso. Bom, esse foi o primeiro recado. O segundo recado é para você participar do nosso grupo do WhatsApp, que lá eu me comunico com vocês. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. É só clicar lá, você já vai estar lá com a gente no grupo. Muitas pessoas estão aqui no canal, nem sabem que eu tenho esse grupo de WhatsApp, porque às vezes eu nem sei onde que tá o link, mas eu achei. Agora eu copio e colo dos outros vídeos, ficou mais fácil, mais prático. E tem muitas pessoas que estão ali entrando todos os dias para participar com a gente. Bom, vamos ao relato de hoje, relato poderoso. Eu gostei muito de ler esse relato e assim, a única parte triste é que a pessoa ainda está no relacionamento e isso tem acontecido muito mais do que a gente possa imaginar. E eu vou falar aqui o que Deus colocou no meu coração para falar para você. Ela se chama Karina, ela já mudou aqui todos os dados, ela começa dizendo: Oi Cris, cada nome será mudado, então fique à vontade para narrar tudo. E ela pôs tudo em letra maiúscula, então tá. Vamos lá, ela diz assim: meu nome é Karina, tenho 38 anos e sou casada com o Paulo de 49 anos. Ok. Nosso casamento já dura 24 anos. Conheci ele quando tinha 13 anos. Gente, é uma vida, né? Quantos casos? Eu tenho casos próximos na família que eu sei que foi desse jeito. Primeiro namorado, único homem na vida. E já vem um traste desse, né? Que triste. É triste falar isso também, né? Porque traste eu falo assim, a pessoa não vai se tratar, não vai se cuidar e acaba jogando tudo de ruim que tem ali, de dores, em cima dessa mulher que é a pessoa mais próxima. Mas Deus é mais, hoje ela sabe com que ela tá lidando e aí pelo menos ela sabe se comportar de uma maneira mais firme, Colocar limites até que Deus diga o que é pra fazer. Mas continuando, 13 anos de idade ela tinha quando conheceu o narcisista. E ela diz: eu tinha perdido meu pai há 3 anos na época. Morava com minha mãe e 3 irmãs. Sou a filha do meio. Minha mãe sempre foi dura, dessas que quando estávamos em passeio só precisava do olhar dela para saber que estávamos erradas e que iríamos apanhar ao chegar em casa. Minha avó, por parte de mãe, era assim também, e por conta da bebida havia perdido a guarda dos 11 filhos. Alguns dos meus tios e tias vivem longe e um deles era morador de rua e os irmãos tentam encontrá-lo até hoje. Olha isso, o que o inimigo não faz através dos vícios. Conheço cada caso. E ela continua: minha infância foi com pouco afeto. Meu pai sempre quis um menino. Dava mais atenção aos sobrinhos, filhos de um irmão e uma irmã dele, e nós, as 3 filhas, sempre implorando pelas migalhas de atenção dele. Isso também acontece muito.
Lembro que em uma tarde quente de verão, ele chamou meus 2 primos para ir no bar da esquina tomar sorvete. Eu e minha irmã imploramos para ir também. Ele se virou e disse não. Não era local para meninas. Choramos muito nesse dia e minha irmã mais velha ainda foi escondida atrás dele. E ele, ao vê-la, gritou e mandou ela de volta para casa. E ela põe entre parênteses, eu devia ter uns 5 anos e ela 11. E ela continua falando sobre algumas lembranças que ela teve nessa fase da infância. Lembro de um passeio ao clube, era um evento na igreja da minha avó por parte de pai. Ela era a primeira igreja batista na minha cidade, uma igreja bem tradicional. Fomos todos. A festa era das crianças e tinha piscina, teatro, muita comida e brincadeiras. Eu estava na piscina e me afoguei. Cris, eu não conseguia subir, pois tinha ido sem querer pro fundo e o pior, ninguém percebeu. Foi o próprio Deus que me levantou da água, pois eu estava desesperada, engoli muita água. E ao conseguir sair, vi que todos tinham ido para outra parte da festa e me deixaram sozinha. E eu tinha uns 6 anos. Uau! Meu pai do céu, hein? Só Deus mesmo. Vivia muito triste, não tinha muitos amigos, acho que pela timidez. Eu fui muito rejeitada na escola também, principalmente na primeira série. Tínhamos que estar em fila, meninas de um lado, meninos de outro e por ordem de tamanho. Cantávamos o hino nacional para só depois entrar na sala de aula. E eu ficava entre 2 meninas que eram super amigas e me esnobavam. Me empurravam para que estava atrás de mim ficasse na frente e as 2 estarem juntas. Todo dia era isso e eu pedia, ela põe entre aspas, nós podemos ser 3 amigas, e elas riam, me empurravam e ficavam juntas. Já 2 narcisistinhas aí, provavelmente, né? Só Deus na causa, você já passou por bullying. Olha só, ela disse que vivia muito triste, não tinha amigos, porque era tímida e também foi rejeitada, né, na escola na primeira série. Eu lembro da escola que eu também ia nessa época, não da primeira série, mas eu creio que mais pra cima disso, não lembro ainda qual o grau, também tinha que cantar, né, o hino nacional. Foi só um tempo, não foi todos os anos, não. Continuando, ela diz, aos 11 anos descobrimos que meu pai era viciado em drogas injetáveis. Ai, meu pai, que triste. Na época, ele ficou muito doente e foi para o hospital. Além do vício, ele tinha contraído uma doença sexualmente transmissível. Com a imunidade baixa, contraiu tuberculose. Meu pai. Minha mãe quase morreu também. Todas nós tivemos que fazer exames para saber se tínhamos a doença. O médico tinha dito que esse vírus ficava escondido por anos e que até nós poderíamos ter. Somente a minha mãe deu positivo e ela põe uma carinha de choro. Ele ficou internado por alguns meses e faleceu. E minha avó, que sempre pregou a palavra para ele, conseguiu convencê-lo e ele aceitou Jesus, graças a Deus. Mas minha avó avisou para todos que ele não sairia do hospital, pois Deus já tinha avisado para ela. Cris, foi o tempo da minha mãe fazer um plano funerário para ele e graças a Deus conseguimos enterrá-lo com dignidade, pois éramos muito pobres e na época a minha mãe tinha sido demitida. Ela ficou com depressão, pois além de estar só com 3 meninas, sem emprego e tomando muitos remédios por conta da doença. Bom, nessa época ela também aceitou a Jesus em uma igreja do bairro, era uma Assembleia de Deus. Interessante. Todos nós aceitamos a Jesus, minha irmã mais velha já tinha um filho, mas ainda estava morando conosco. Ela tinha uns 18 anos e eu tinha 12, e minha irmã mais nova tinha 6. Logo fui batizada nas águas e a melhor decisão da minha vida foi essa. Foi um dia lindo em um rio de uma cidade vizinha. Glória a Deus por tudo isso. Primeiro seu pai, depois a sua mãe e agora você também. A igreja era pequena e bem familiar. Essa foi a melhor época da minha vida. Tinha muitos adolescentes da minha idade, e ela põe entre parênteses, a maioria meninas. E consegui me enturmar bem. Fazíamos vigílias nas casas, ficávamos a noite toda orando em jejum, cantando e ouvindo a palavra, e de manhã fazíamos uma grande ceia, em cada membro levando um prato de comida. Com cada membro, né, levando um prato de comida. E ela fala, essa é a melhor memória que tenho. Colocou tudo em letra maiúscula, que lindo. Claro que conhecemos Jesus através da minha avó. Lembro que muitos finais de semana passamos na casa dela para no domingo cedinho irmos no culto de manhã. Tinha classe de crianças, a igreja era dessas antigas, muito grande, e eu corria com meus primos por todas as escadas e tentávamos entrar em todas as salas. Mas eu era bem pequena e não entendia muito do que era falado. E ela continua, aos 13 anos conheci o Paulo, na época ele tinha 24 anos, era do meu tamanho,
magro, rosto um pouco sofrido, e ela põe entre parênteses um detalhe: não era bonito. Mas era muito simpático, falava bastante, sempre tinha doces no bolso do paletó, andava sempre bem vestido, e ela põe em parênteses terno e gravata, com uma bíblia grande debaixo do braço. Se apresentou como diácono e sempre ficava na porta da igreja recepcionando as pessoas e ajudando no que precisava. Foi assim a primeira vez que o vi. E ela põe assim entre parênteses: guarde isso, né, para guardar essa informação. Que ela falou aqui, ó, que conheceu ele ali ajudando, muito bem vestido, paletó, e andava com doces no bolso do paletó. Interessante. Ele sempre cumprimentava a todos no final do culto e as meninas ganhavam doces. Ele conquistava as meninas com docinho, para viciar. Com o tempo, ele foi se aproximando de mim, conversava sobre como foi o culto, até que um dia me chamou para ir comer pizza com alguns irmãos depois do culto. Claro que minha mãe não deixou e eu fiquei furiosa. Na escola tinha 2 amigas e só. Era da casa para a escola e não fazia mais nada. Claro que ajudava na arrumação de casa, mas ficava a tarde toda à toa. Por essa época, minha mãe ia muito aos médicos e trabalhava meio período em uma casa. Nunca conversamos muito, sei que ela tinha outros problemas, mas me sentia muito sozinha. Comecei a imaginar como seria estar casada, na minha própria casa, cuidando das minhas coisas e de meu marido. Então eu comecei a desejar com toda a força sair de casa. Interessante, isso acontece muito também. Paulo começou a me mandar cartas de amor, eram lindas, com muitos poemas, corações, declarações lindas de amor e fidelidade. E de novo ela põe: guarda essa informação aqui também. Gente, essa parte também eu fiquei impactada, porque isso é confirmação do que já tinha acontecido comigo também. Então vou até repetir: guarda essa informação aí, ó. Ele começou a mandar cartas de amor, lindas, com muitos poemas, corações, declarações lindas de amor e fidelidade. Ok, até que pediu para namorar comigo. Eu aceitei na hora e hoje sei que era por conta da minha insatisfação com a vida que eu levava. Mas na época eu só queria namorar e casar o mais rápido possível para sair de casa, né? Dessa mãe aí que também não era fácil não. Eu o via como um homem de Deus, um diácono da casa do Senhor, sempre pronto a ajudar, carinhoso, romântico, e na minha mente seria o melhor marido. O problema para mim era a minha mãe, que não aceitaria. Então falei para ele: você vai ter que pedir para minha mãe. Ela é muito rígida e não sei se vai aceitar, mas quero muito ficar com você. Então ele pediu para que eu marcasse um encontro lá em casa para ele pedir minha mão. No dia ele estava muito nervoso, mas acabava rindo muito. Conseguiu pedir e minha mãe pediu um tempo para pensar. Ela consultou minhas tias para saber o que fazer e por fim permitiu. Ele ficou muito feliz e a partir daquele dia se grudou em mim. Me levava para a escola, às vezes desviava o caminho e eu ia com ele para o serviço dele. Trabalhava como pintura de apartamentos, prédios e afins e ele estava trabalhando em um apartamento vazio. Ficamos a manhã inteira namorando, nos beijando. Só que foi piorando e eu nem percebi. Falava que iríamos visitar uma igreja e me levava para a rua. Olha isso, para ruas vazias e escuras para me apalpar, se esfregar em mim. Hoje eu vejo o quanto isso foi problemático, mas na época eu achava que era amor e que ele me amava muito e queria logo que eu fosse a mulher dele. E ela põe a cama, um desenho de uma cama. Ele queria logo era tirar tua virgindade, né? Te levar pra cama. Isso sim. Sempre me levava na casa que ele morava com a família da irmã, quando não tinha ninguém, e foi lá que tirou minha virgindade. Quando completamos 1 ano de namoro, fizemos uma festa de noivado e ele já tinha um terreno em que estava começando a construir a fundação e já tínhamos planos de casar em 2 anos. No meio de tudo isso, ele começou a me levar em motéis para ficarmos juntos, às vezes à noite, e mentia, dizendo que me levaria em um culto. Às vezes de manhã me pegava no caminho da escola e íamos. E na época alguns pediam identidade e não conseguimos entrar, mas a maioria nem perguntava. E ela diz: engravidei com 14 anos. Uau! Foi um choque para minha mãe, mas eu não vi a hora de sair de casa e ameacei fugir se ele não me tirasse de lá. Me arrependo muito de ter dito isso, pois ele joga na minha cara até hoje.
Ele alugou um quarto e cozinha e fomos morar juntos. E foi aí que meu pesadelo começou. Exato. Ficamos de banco na igreja por termos caído. Casei no cartório grávida de 6 meses e ela disse que nessa época ela já tinha 15 anos. E mesmo assim continuava indo para a igreja, mas já não me tratavam da mesma maneira. As meninas não falavam mais comigo, os outros me ignoravam e o Paulo já não ia mais nos cultos comigo. Minha filha nasceu linda e saudável, mas eu estava longe da minha família. Parei os estudos e ficava só em casa cuidando dela. Ele trabalhava o dia todo e chegava em casa muito nervoso, reclamava por absolutamente tudo. Vocês já sabem quando eu faço assim, ó, que ela colocou em letra maiúscula, tá? Absolutamente tudo. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia fazer as coisas, né, direito. Era uma criança, ela diz aqui. Eu era praticamente uma criança. Mas ele só reclamava, tinha que estar tudo impecável. Lembro que um dia levantei cedo e comecei a fazer as coisas, não tinha a máquina de lavar, então pedi ajuda da vizinha que deixou lavar as roupas no tanquinho dela. Fiz a comida, salada, deixei a cozinha impecável, limpei a casa inteira, troquei os lençóis da cama e lavei tudo. O varal ficou cheio e as roupas limpas e perfumadas. Até a roupa e toalha para ele tomar banho e se trocar eu deixei arrumadinho na cama para ele. Deixei minha filha limpinha, trocada e alimentada, e ela era um amorzinho, quase não chorava. Dormia a noite inteira e ela já estava no berço quietinha. Cris, acredita que ele chegou gritando porque eu tinha gastado todo o sabão em pó? Ai, não dá. Ela pôs uma cara de palhaço. Gente, com essas pessoas não tem jeito. Se você tá sentada, tem que ficar em pé. Se tá em pé, tem que sentar. Nunca vai tá bom, porque na verdade eles não querem que você fique bem, eles querem causar caos, porque eles já estão lá, né? Então assim, pra você sentir que você não é bom o suficiente, que nada que você faz é bom, entende? E aí isso vai destruindo tua autoestima e você uma hora não aguenta mais, você uma hora começa a ficar depressiva. Tá repreendido em nome de Jesus. E ela continua, eu ainda ia na igreja até os 2 anos da minha filha. Ela foi apresentada a Deus nessa congregação. Mas nesse tempo todo o pastor não me tirou do banco. Não podia tomar a ceia e fiquei isolada. E aos poucos fui esfriando e parando de ir. Descobriram depois que então o tal pastor, que não aceitava que os jovens caíssem em pecado dentro da igreja, estava traindo a esposa com a irmã da própria congregação. Muitos membros se afastaram até que essa igreja fechou. O terreno foi vendido para outra Assembleia de Deus, só que agora era maior, com mais igrejas em outras cidades e eu já não frequentava mais. Agora eu paro e falo aqui, ó. O inimigo, ele faz isso, tá? Ele entra, ele se infiltra nas igrejas, com o comando lá do Satanás, pai da mentira, paizinho deles, e fala, vai lá, causa polêmica, atrapalha, causa caos. Vai lá. Faz a mulherada cometer adultério, seduz a mulherada lá. Finge que é pastor. Sim, porque aí as pessoas vão se decepcionar e não vão mais para a igreja. Por isso que eu falo que a nossa fé tem que estar firme na rocha, firme em Deus e em Jesus Cristo. Porque a gente vai para lá, para a igreja, para buscar a Deus, a presença de Deus. Para estar congregando. Ok? Em unidade em Cristo com os irmãos. Se você vai por causa das pessoas, aí as pessoas fazem esse tipo de coisa, você se decepciona e nunca mais vai. E aí o inimigo ganha, né? Então assim, você tá indo é por Deus, é para buscar a Deus. Então você pode até mudar de igreja, mas não deixe de buscar a Deus, ok? Porque o que o inimigo quer é isso. Continuando, o tempo foi passando e meu esposo piorando. Ele era bruto, ignorante, muito ignorante, nunca ficava satisfeito com nada. Enchia a paciência de qualquer pessoa e nem as irmãs dele o visitavam. Ele começou a beber e cada vez bebia mais. Quando minha filha completou 3 anos, eu pedi para voltar a estudar, queria terminar a escola e ele deixou. Minha vizinha ajudou, pois ele chegava em casa às 20 horas e eu entrava na escola às 19h30. Então ela ficava com minha filha nesse período curto. Eu deixava tudo pronto em casa para ele não se aborrecer e minha filha já estava alimentada e com uma mamadeira pronta, caso ela precisasse. Ele às vezes aparecia na saída da escola com nossa filha nos braços, mas nunca reclamou. Ok, interessante. Terminei os estudos e fui fazer um curso de computação e datilografia.
Ele também aceitou e pagou para mim. Disse que seria muito bom, pois precisava de uma pessoa para fazer os orçamentos para ele. Ah, tava bom demais para ser verdade, né? Porque assim, narcisistas, a maioria não quer e não te motiva a fazer nada que vai ser bom para você. A não ser que eles tenham proveito em cima disso. Aí eles até pagam, ok? Que foi o teu caso. Deus é mais. E aí, continuando. Na época, ele pegava muitos serviços, mas eu nunca vi o dinheiro. Ele que fazia as compras, colocava as coisas em casa e me dava dinheiro se eu pedisse. Não passávamos fome, mas sim algumas dificuldades, e ele dizia que precisava de alguém para ajudá-lo. Ainda assim, eram muitas brigas e a maioria eu não lembro o motivo. Comecei a entender que a família dele era muito disfuncional. Ele dizia que a mãe e o pai não gostavam dele, que ninguém o amava, que todos o invejavam e eu não entendia. Ele sempre se estourava com qualquer coisinha. E se ele estivesse nervoso, eu não podia nem falar. Tinha que esperar ele se acalmar. Já pisando em ovos. Aos poucos, fui descobrindo que o pai dele trocou a mãe pela mulher do irmão dela. Isso mesmo, a tia do meu marido, casada com o irmão da mãe do Paulo. E meu sogro queria ficar com as duas. Meu pai, ela disse, sim, Cris, queria ser um Salomão da vida. Minha sogra não aceitou e começou a envenenar a comida dele. Meu pai do céu! Quando ele descobriu, tentou matá-la com uma arma. Ele disparou a arma dentro da casa com os 10 filhos dentro e pegou nas cordas da... Meu Deus, eu não tô acreditando. Pegou nas cordas da rede em que estava uma das meninas. A menina caiu com rede e tudo no chão e bateu a cabeça. E ela põe entre parênteses, todos eles falam que essa irmã do Paulo é doida por conta desse fato. A mãe de Paulo teve que fugir correndo e veio parar na cidade em que eu morava. Depois veio a irmã mais velha dele, que trouxe todos os outros irmãos. E ela conclui dizendo, todos passaram fome e muitas dificuldades até começarem a trabalhar aqui na cidade. Isso ficou marcado na infância dele, que fala até hoje sobre isso. O pai dele também bebe muito e andava armado e com facas. E ela põe entre parênteses, essas peixeiras de nordestino. O Paulo sempre falou que todos respeitavam muito o pai dele. Meu sogro era muito nervoso e destruiu vários carros ao dirigir embriagado. Tentou ensinar o Paulo a caçar e ele conta que um dia conseguiu matar um passarinho com um estilingue. Meu pai colocou em uma caixa fechada e foi mostrar para o pai. E o pai, todo orgulhoso, disse, esse é meu filho mesmo, esse é cabra macho. E quando o pai abriu a caixa, o pássaro saiu voando e o pai disse, tu não serve para nada mesmo. E o Paulo diz que depois desse dia nunca mais quis ficar com o pai. Quer dizer, ele achou que ele ia entregar lá, ele matou o passarinho, né? Aí abre a caixa, o passarinho livre para voar. Aí ele já se decepcionou, né? Deus é mais. Mas olha que afetou a vida dele, né? Não justifica, tá? Porque ele também tem as escolhas dele, livre-arbítrio. Mas um pai já assim, desse jeito, olha, só Deus na causa. E aí ela diz, na família dele tem esse comportamento de pai bem enraizado. Um rapaz casou-se com uma das irmãs do Paulo, separou e casou com a outra irmã. Ele teve filho com as duas, que são irmãos e primos ao mesmo tempo. Outra irmã casou com um rapaz que tinha um irmão mais novo, e ela se separou e casou com esse irmão. E todos acham normal. Eles quase não se reúnem e quando se juntam sempre tem briga e discussões. Tudo bem regado a bebidas alcoólicas, do jeitinho que Satanás adora. Aos 24 anos engravidei novamente. Queria muito um filho, um menino, e descobri que eram gêmeos. Que lindo! 2 meninos idênticos. Essa gravidez ele não me ajudava em nada. Cris, era sempre eu e minha filha, na época tinha 8 anos. Ela sempre foi um amor e me ajudava muito. A gravidez era de risco e eu tive que fazer um acompanhamento detalhado. E ele não me acompanhou em nada. Traste. Com 7 meses ele estava em um serviço no telhado e caiu de uma altura de 3 metros. Quebrou um osso do pé e ficou internado por 1 mês. Cris, eu ia todos os dias visitá-lo, grávida de 7 meses. Era uma gravidez de risco e hoje vejo o quanto me dediquei a ele e não recebia nada. Muito forte essa parte aqui e muito real. Para quem convive com narcisista é desse jeito, vem ao reino deles, né? Mas reciprocidade não existe no vocabulário ali.
Ela diz, uma vez quando estava de mais ou menos 5 ou 6 meses, comecei a passar mal, com falta de ar. Pedi para minha filha chamá-lo no bar. E ela põe entre parênteses, era o local em que ele sempre estava quando chegava do trabalho. Acredita que ele não veio? Acredito. Pedi para minha filha colocar uma cadeira no banheiro e fui tomar um banho. Comecei a melhorar. Me troquei, fiquei deitada e ele chegou bêbado e foi dormir e nem perguntou como eu estava. Exatamente. É só ele que existe no planeta e tudo gira ao redor do umbigo dele. O resto é nada. Me lembro também de uma vez que ele chegou tão irritado que bateu a porta com tanta força e o quadro que tinha na parede da cama da minha filha caiu em cima da cabeça dela. Uau! Cris, foi horrível, pois o quadro se partiu ao meio e o local onde caiu ficou muito vermelho. Ele disse que a culpa era toda minha por ter escolhido aquele local para o quadro tão grande. Ele virou pro quarto, foi pro quarto e dormiu. E fui para emergência com a minha filha. Tiraram vários X-ray, né, raio-x da cabeça dela e não deu nada, graças a Deus. E ela fala assim, pergunta, né? E ele, ponto de interrogação, nem perguntou nada no outro dia. Outra vez, no casamento de uma amiga nossa, minha filha foi dama de honra e todos estavam felizes. Cris, ele inventou uma briga feia, começou a falar um monte que eu nunca iria mandar nele, que ele era o cabeça e que eu tinha que obedecê-lo. Todos percebiam o quanto ele era tóxico. Um dos amigos dele me perguntou como que eu aguentava. E ele ficou com muita raiva, ficou com mais raiva ainda. Era explosivo e não importando o lugar. Quando meus meninos tinham 2 anos, consegui um emprego, trabalhava de segunda a sexta, era um horário bom e por incrível que pareça, ele me ajudava buscando os filhos na creche. É o mínimo, né? É pai? Na verdade não é, mas faz o papel enquanto, de novo, o interesse dele. Tava ganhando algo com isso. Você devia estar pagando todas as contas, né? Provavelmente. E ela diz, a minha filha mais velha já tinha 10 anos e ajudava também. Ah, tá. Esse serviço exigia muito que ficasse direto no telefone e depois de 3 anos pedi demissão. Eles foram bons comigo e me demitiram com todos os direitos. Aproveitei e tirei minha carteira de motorista e compramos um carro. Comecei a procurar outro emprego, mas na época as oportunidades eram em horários em que não ajudava por conta das crianças. Ele ofereceu para eu trabalhar com ele e Cris, não sei como eu aguentei, ele me ensinava na base do grito. Quando eu errava, ele me xingava, brigava muito. A ida e volta do serviço era um tormento e ele não sabia dirigir, mas queria ensinar tudo e gritava a cada esquina. Ai, mas é um povo infeliz, eu fico lembrando aqui. Gente, é assim, abuso de poder, tá? Eles se sentem no poder, no controle. Porque assim, ó, você aqui tava precisando dele, da ajuda dele, né? Ele tinha que te ensinar o trabalho. E aí ele se acha no direito, aí ele já aproveita para te abusar. Toda vez, eu tive gente na minha vida que toda vez que eu precisava dele para alguma coisa, ele aproveitava para abusar ali. Tinha vezes que eu chorava. E um dia eu falei para ele, você é nojento, você é ruim, você faz isso de propósito. Olha o jeito que você fala, né? Porque assim, quando eles estão fazendo ali na hora, a gente fica triste, é o que eles querem. Mas depois de um tempo que você se posiciona, que você sabe com quem você está lidando e você pega e confronta e fala, olha, por que você está assim, com tanto ódio? De onde vem todo esse ódio? Porque aí não entra no teu coração e você manda de volta para ele. Porque na verdade o problema está nele, não na gente. E aí eles são obrigados a se olhar, né? E ver que a raiva tá lá. Por que você está falando assim comigo? É abuso de poder isso? Porque eu tô precisando da tua ajuda e você se acha no direito de me humilhar desse jeito? Né? Aí eles não gostam, vão conversar, falar que você é doida. Cada um faz de um jeito ali na hora, mas eles não gostam não assume nunca. E aí ela continua, os edifícios começaram a exigir CNPJ e ele não corria atrás. Fui e comprei um computador, comecei a pesquisar e abri a empresa em nome dele. Consegui tudo, até a inscrição municipal necessária para gerar nota fiscal. E começamos a pegar obras maiores. Tudo graças a você, entendeu agora? Ele precisava era de você para ser capacho dele. E ela diz, da mesma maneira que o dinheiro entrava, saía, ele devia, e ela põe entre parênteses, ainda deve, muito em vários bares do bairro. Uau!
Uma vez fizemos um serviço em que tinha um bar ao lado e ele se tornou amigo do dono e pegava fiado. Até hoje não pagou, devem ter vários estabelecimentos com dívida no nome dele que eu não conheço, do tempo em que ele trabalhou com todos os outros ajudantes. Bom, com o tempo fui aprendendo e comecei a me especializar em pintura. Fiz alguns cursos, coisa que ele nunca fez, e hoje sou uma pintora melhor que ele, tanto que tenho meus próprios clientes, mas já não suportava mais trabalhar com ele, sempre foi horrível. Tortura, né? Em 2017 comecei a sentir uma vontade enorme de voltar para a igreja. Nunca fui de balada, não ia para shows, barzinhos, nada disso, nunca gostei. Sempre fui caseira, bebia sim, mas pouco e em casa. Sempre amei ler e amo ficar em casa. Comecei a pensar em Cristo, voltei a ouvir louvores, até que minha mãe me chamou para um culto na igreja que ela frequenta até hoje, a mesma que foi vendida. Cris, com o passar do tempo, minha mãe também mudou. Me ligava às vezes perguntando como eu estava, vinha me visitar e pregar a palavra para mim. Nosso relacionamento mudou muito. Ela se firmou junto com a minha irmã mais nova. Glória a Deus por isso. Nesse culto que fui, me senti tão bem. Os louvores, os irmãos juntos adorando a Deus, a palavra. Foi maravilhoso. Ao chegar em casa, falei pro meu marido que tinha amado estar na igreja e no próximo domingo ele foi comigo. Ao final do culto, voltei para a casa do meu pai e pedi para o Paulo ir comigo. Ele foi e voltamos juntos. E depois desse dia, tudo foi piorando. Olha que interessante. Tudo ele coloca a culpa na igreja, diz que eu não tenho tempo para ele, que exige muito de mim. E em 2019, minha filha arrumou um excelente emprego e saiu de casa. Nessa época, ela me deu um curso. Comecei a fazer nas minhas folgas e gostei muito. Comecei a convencê-lo que eu poderia me dedicar mais e tentar uma vaga de emprego nesse mesmo segmento que minha filha conseguiu, e foi a melhor coisa que fiz. Hoje passo o dia em casa, longe dele, consigo estudar, cuidar dos meus meninos, que hoje têm 15 anos. Glória a Deus por isso. Fico pensando que o Paulo é mesmo um narcisista. Comecei a pensar nisso por conta de uma briga que tivemos. Aqui foi bem forte, gente, olha só. Os detalhes fazem toda a diferença. Alguns meses atrás, eu estava na cozinha com a minha Bíblia e meu caderno estudando a palavra. Ele chegou e começou a reclamar. Eu não respondi nada. Estava com meus fones de ouvido escutando um louvor e lendo a palavra. E entre parênteses ela escreve: nos últimos tempos é o que eu mais faço quando ele começa a reclamar. Eu nunca respondo. Simplesmente ponho meus fones e fico quieta. Ele deu um tapa de mão cheia na mesa e pegou a cerveja que estava bebendo e jogou na minha cara. Gente do céu, isso é horrível, eu já passei por isso, gente. Cris, eu virei uma louca. Comecei a gritar com ele, peguei o prato de comida que eu tinha colocado para ele e taquei no chão. Gritando, falei: se tu gosta de gritar, hoje vai ser eu que vou gritar aqui. Não vou admitir você jogar cerveja na minha cara. Rapidinho ele levantou e foi pro quarto, mas eu já tava doida mesmo e peguei o cabo de vassoura e empurrei no pescoço dele. Eita! Ele ficou com os olhos esbugalhados, não falava nada. Só segurou o cabo de vassoura para não apertar o pescoço dele. Nesse dia eu não aguentei e falei mesmo: você gosta de reclamar, ok. É nervoso, ok. Só sabe me xingar, ok. Mas não vou admitir que você jogue cerveja na minha cara, não. Você não é doido e eu não falei nada pra você. Como você faz uma coisa dessas? E ela põe um ponto de interrogação. Cris, ele mentiu na minha cara dizendo: eu não joguei nada. Você que esbarrou na minha mão. Cris, eu queria matar ele naquele momento. Foi o próprio Espírito Santo que não deixou. Se Satanás tivesse me tentado um pouquinho mais, ele estava a 7 palmos debaixo da terra e eu na cadeia. Gente, eu entendo o que ela tá falando aqui. Chega um ponto do relacionamento, ela ainda tá com ele, gente. Imagina. Que parece não, a gente vê descaradamente o abuso. O cara falou na cara dela, não fui eu. Imagina, ele foi lá, joga a cerveja na cara dela e depois ele fala pra ela: não, você que esbarrou na minha mão, a culpa é sua, você tá ficando doida. Dá vontade de fazer algo, sim. Dá vontade, eu não falo matar, dá vontade de voar no pescoço, né? Aquela coisa que vem ali que, nossa, é só Deus para nos segurar mesmo.
eles tiram qualquer um do sério, por isso que eu falo, se pode, dê contato zero, é a melhor forma. E ela diz, comecei a pesquisar no Google, pessoas que não admitem que estão erradas, pessoas que mentem muito, pessoas que jogam seus erros nos outros. Perfeito, é isso mesmo que eles são. Foi aí que fui lendo, mas não aparecia nada de narcisismo, até que caí em um vídeo seu. Yes! E as coisas começaram a se ligar. Vi vários relatos e alguns pontos soltos começaram a fazer sentido, e ela diz aqui alguns exemplos. Exemplo, número 1. Minhas conquistas foram porque ele me ajudou. 2. Só era boa motorista porque depois que peguei minha carteira, ele que ia junto comigo para me treinar subidas e descidas, que eram o meu maior medo. E ele dizia para as pessoas que eu dirigia por conta que ele tinha me ensinado, sendo que ele não dirige e a única vez que tentou quase invadiu uma loja no final da rua. Ele apertava o pé muito forte no acelerador e não sabia trocar para o pé de freio, e o rapaz que estava ao lado dele teve que puxar o freio de mão. 3. Eu só era uma boa pintora porque ele me ensinou, sendo que na maioria das pinturas personalizadas que eu fazia eram dos cursos que fiz. O crédito é sempre para eles, né? O troféu é deles. Você que estuda, você que vai lá, você que faz tudo, mas é graças a ele. Se não fosse ele pagar, se não fosse ele te ajudar com os próprios filhos para buscar e cuidar, você não teria conseguido nada. Não foi Deus, não, foi ele, viu? 4. Ele também se vangloria de alguns ajudantes dele que trabalham em grandes empresas depois que ele os ensinou. 5. Ele poderia ter sido policial, bombeiro, corredor de rua. Sempre fala que é analfabeto, mas que tem mais estudo que muitas pessoas por aí. E ela põe entre parênteses, ele não conseguiu sair da 4ª série. E sempre fala que as pessoas, ao verem ele pela primeira vez, o confundem com um policial. 6. Mente muito e para todo mundo. Depois que me converti, ficou pior, pois tenta mentir na minha frente e eu falo a verdade, mas ele não para e eu já o adverti várias vezes que não adianta inventar histórias, que se eu ouvir desminto tudo. Gente, eu lembrei de uma narcisista. Uma delas que eu convivi, que era incrível, como eles mudam como camaleão, né? Para uma pessoa, aí eu tava junto com a pessoa, aí a gente encontrou uma pessoa na rua. Ai, não sei o que, fulana, tal, aí eu, olhei assim e tal, daqui a pouco passou um tempo, a gente encontrou com outra pessoa, e eu comecei a falar, gente, mas que estranho, ela diferente da pessoa que tá falando com essa pessoa aqui do que falando com a outra, e também eu peguei umas 3 mentiras e eu desmentia na hora, depois a pessoa fica falando não sei o que, não se mete, que eu é que sei, você nem viu, você não sei o que. Mas estava ali mentindo, eles mentem que eles mesmos acreditam na própria mentira, gente. Mas eu tava ali do lado, eu falei, gente, e eu desmentia, e a pessoa ficava doida. Hoje eu dou risada. Continuando, 7. Algo que vi nos seus relatos que parece com o que aconteceu comigo. Ele gostava que chamasse o nome de pessoas na hora da relação sexual, olha isso. Assistimos a muitos filmes pornô. Ele não sabe mexer em computadores, celulares e etc. Por isso, hoje, ele não faz mais isso. Mas na época que eu era afastada dos caminhos do Senhor, colocava essas coisas e me arrependo muito. Ainda bem que você se arrepende, né? E Deus perdoa. O problema é com a pessoa continuar, né? No erro, sabendo que é errado. E ela diz, não entendia o porquê ele gostava disso, mas ele chamava até as primas dele e mandava eu descrever os corpos delas. E também fazia com pessoas aleatórias na rua. Por exemplo, uma vez fizemos um passeio na praia e ele viu um homem de sunga branca. Gente, isso aqui eu não me aguento. Depois, na hora da relação, ficava lembrando desse homem. Dizia que eu estava olhando e secando o rapaz. Hoje tenho certeza que não fiz isso e não fiquei olhando pra ninguém. Na verdade, gente, você talvez nem saiba disso, eu vou te falar aqui agora. Quem ficou olhando e secando o rapaz foi ele, tá? Gente do céu. Meu pai do céu. Número 8. Não admite quando está errado e dificilmente pede perdão. Desse jeito. 9. Quando ele chora é o sentimento de tristeza mais puro e verdadeiro. Se eu choro, sou uma pilantra mentirosa e se eu penso que vou dobrá-lo com minhas lágrimas de cobra, estou muito enganada. De novo, projeção. Eles fingem quando chora. E você tem que falar que é verdadeiro e acreditar no choro, lágrimas de crocodilo.
Tudo manipulação, um teatro. Mas aí quando você chora, ele te acusa do que ele é, do que ele faz. Ok? Você sim chora porque tem sentimento. Ele não, ele finge. E aí quando você chora, ele acha que você tá manipulando ele, tentando manipular ele, porque ele assim faz, né? A paranoia. E 10. Fala mal de todos da igreja, vê o pecado de todo mundo, diz que é mais fácil os irmãos irem pro inferno do que ele. Diz que ele é muito amado por Deus e que ele não pensa em nada quando fala palavrão. Na semana passada disse que sou eu quem coloco palavras na boca dele. Então eu disse, você fala vários palavrões e não consegue colocar nenhum na minha boca. E eu não falo palavrão nenhum, mas coloco palavrões na sua boca? E ela põe um ponto de interrogação. Como isso é possível? E ele ficou sem resposta e parou de falar. Gostei de ver. Meu filho, sou eu que faço você falar palavrão? Tá, como assim? Eu não falo palavrão, você me estressa, você faz tudo e eu não falo palavrão? Como é que pode? Eu não faço uma coisa e você falar que eu tô te fazendo fazer aquilo? Não, meu filho, você fala porque quer. Tá em ti o negócio ruim, não tá em mim. Né? É porque tudo eles tentam pôr a culpa na pessoa. É você que me estressa demais. Mesmo que estressasse, ainda assim a escolha dele se vai falar palavrão ou não. Ninguém pôs uma arma na cabeça dele falando fala senão eu te mato. É o vitimismo em persona. Pronto, e aí ela continua. Pergunta coisas da Bíblia, mas sempre diz que é um livro escrito por mão de homens e não dá para confiar. E eu digo pra ele que se é assim, quando ele estava na igreja, foi um lobo safado que mentiu só pra casar comigo e ele muda de assunto. Você é ótima. Ah, mas eu gosto, eu sou dessas. É isso mesmo, na lata. Meu filho, isso é Satanás que fala. Já ouvi isso de uma narcisista. A Bíblia foi escrita por humanos. É, mas são humanos como nós, filhos amados do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ok? O poder dele que age através das nossas vidas. Então é real, é verdadeiro, mas o inimigo ele tenta fazer você não crer, porque se ele destrói a tua fé, aí você nem lê a Bíblia. E lá é que tá todo o manual de instrução para você ter uma vida abundante, para você vencer e derrotar o inimigo que tenta se levantar para te destruir, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Pois já caiu por terra, porque Jesus já fez isso por nós. É só questão de tempo para ele voltar e separar o trigo do joio. Mas olha, você é boa, viu? Gostei de ver. Muda de assunto porque ele não tem o que falar, né? E ela diz assim, ó. Penso às vezes que ele não é um narcisista. Outras vezes que ele tem apenas alguns traços. Isso é muito comum de acontecer, tá? Porque nós que temos temor a Deus, a gente fica com aquela coisa de estar fazendo algo errado, de estar julgando, né? No sentido de fazer uma análise, mas gente, olha só quantas evidências, é só pegar lá o DSM-5, inclusive em breve eu vou estar fazendo uma entrevista de novo com a Cris, que é narcisista, falando sobre essa parte do DSM-5, e olha, ali Deus já foi me mostrando, faltam 5 ali para eles adicionarem no DSM-5, que é a mentira patológica e outras mais que eu anotei lá que eu não me lembro agora, mas fez todo sentido para mim, eu creio que para vocês também vai fazer, se Deus quiser ainda essa semana, a gente vai fazer essa live, vamos falar sobre as características do DSM-5 e também do ciclo do abuso, todos os passos que eles, né, seguem, a cartilha das trevas lá que eles seguem para manipular as pessoas. Bom, e ela diz assim, ó, ontem li 1 Coríntios 11, e ela põe entre parênteses, sobre o amor, e discuti com ele, mostrando que ele não possui nenhuma característica do que é o amor. Ele sempre diz que ainda possui vários dons de Deus, e eu mostrando que o maior dom é o amor, e isso ele não tinha nem pela esposa dele. Muitas vezes ele me chama de coisas horríveis, nem dá para colocar aqui. Diz que vou morrer da mesma doença do meu pai, xinga a todos da minha família, ameaça que se eu me separar ele me mata. Tem dúvidas ainda? Eu acho que já não é só um narcisista, já deve ser um sociopatinha. E ela diz, antes as brigas iam até nós dois acabarmos nos engalfinhando. Hoje isso não acontece mais porque eu não respondo, melhor coisa. Na época que conheci, ele sempre andava de terno e gravata. E ela fala, lembra que pedi para guardar esse detalhe? Lembro, Anos depois ele confessou que a primeira vez que apareceu na minha igreja estava desviado. Entrou de shorts e blusa regata, e quando me viu se apaixonou e no outro culto já apareceu arrumadinho, pois queria me conquistar.
Vejo que ele veio como um lobo em pele de cordeiro. Hoje falo que ele me enganou, se apresentando como um homem de Deus. Ele mesmo confessou depois que quando ia embora do culto passava em prostíbulos, bares e cine prive. Outra coisa que confessou também é que as cartas que ele escreveu, lembra que pediu para guardar esse detalhe? Lembro. Eram todas copiadas. Sim, eles mesmos se entregam. Ele comprava livros de romance e poesia e copiava os versos para mim. Eles não têm amor, sentimento. Como é que vai inspirar para escrever? Não tem. Agora estou tentando arrumar um emprego, mas bate muito desespero. Penso por quanto tempo vou suportar viver assim. Hoje eu controlo todo o dinheiro, pois a maioria dos prédios faz o pagamento direto via Pix e ele não sabe mexer em nada digital. Então eu faço emissão de notas fiscais, os orçamentos, trato com os clientes, envio os comprovantes e pago os ajudantes dele, as contas de casa e ele precisa só trabalhar. Perfeito! Ele não vai sair daí nunca, viu? Do jeito que tá muito bom. Você tá fazendo tudo? Eu me sinto presa com isso e também não quero fazer nada que desagrade a Deus. E sei que ele não tem amante, mas é muita mentira. Pede dinheiro para comprar materiais e etc. E sei que gasta em bares. Estou há 7 anos pedindo a Deus uma resposta. Foram infindáveis campanhas, jejuns e orações por ele e não sei mais o que fazer. Sei que preciso me cuidar e passar por um acompanhamento, mas agora não temos dinheiro. Entre em contato comigo no privado, no meu WhatsApp, aqui abaixo tem o meu website, ok? Fala, Cris, sou eu lá do relato, né? Eu não lembro o teu nome, aqui no relato você está se chamando Karina, né? Então, Karina, entra lá e fala comigo que eu vou te ajudar nisso aí, tá bom? E ela finaliza, ainda busco por direcionamento de Deus, mas é horrível a convivência com ele. Nesses tempos ele tem passado muito mal por conta da bebida e já apresenta sintomas de dependência no álcool e quando fica muito doente e precisa parar de beber é horrível. Ele vomita, se treme todo, suor excessivo, sente muitas dores abdominais e às vezes precisa beber algo para melhorar. O vício é terrível, né? Só Deus. Mas ele não busca, né? Já teve convulsão uma vez e quase bateu a cabeça, sorte que eu estava por perto e consegui socorrê-lo. E ela termina dizendo, desculpa o relato longo, não sei se vai ajudar alguém, pois eu mesma ainda me encontro perdida. Ah, com certeza vai ajudar. Já está ajudando e ainda irá ajudar muitas outras vidas. Porque o que você descreveu aqui, tudo isso é real, independente de você ainda estar aí ou não, é o que você viveu, é a tua verdade, é o que esse ser fez. São as características, os comportamentos, e você descreveu de uma forma muito perfeita. Os detalhes, eu amo o relato assim. Tenho certeza que todos aqui estão sendo abençoados através do teu testemunho. E ela diz assim, tudo que peço a Deus agora é direcionamento para saber o que faço daqui para frente. Já conversei com o Paulo sobre o narcisismo, mas é difícil, pois ele não leva nada a sério. Gosta muito de falar e ouvir sobre si mesmo, mas nada faz para mudar. Nossa última conversa mostrei que ele não me ama e o que ele tem é apenas um sentimento de posse. Quando ele acha que estou mentindo, vai atrás de mim na igreja, é horrível e eu fico dividida entre querer que ele vá ouvir a palavra e não querer que ele vá, pois sei o que vou ouvir depois. As inúmeras reclamações, julgamentos e que ele despeja sobre todos os que estão ali, dizendo que estão todos errados, menos ele. Minha maior dúvida é se vou embora. Meus 2 filhos são diagnosticados com autismo e graças a Deus eles se desenvolveram bem. Já estão no 9º ano do fundamental e fazem curso de robótica e inglês. Que lindos! Por mais que eu veja que ele não assume seus erros, as mentiras e etc., tenho medo de deixá-lo. Não sei se esse sentimento é carência ou dependência emocional. É os dois. Os dois. O que sei é que só saio quando Deus me guiar. Enquanto isso não acontece, continuo indo para a igreja, hoje sou diaconisa e ajudo em tudo que posso. Amo estar e servir na casa do Senhor. Linda. E ela termina dizendo, obrigada por seu trabalho, seus vídeos me abriram os olhos. Seu ministério é muito importante, Cris. Linda do Senhor. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus por seu relato. É muito legal, sabe o que eu admiro, que eu vejo o agir de Deus, porque assim, você ainda está nesse casamento, eu gostei do que você falou, enquanto Deus não falar para eu sair, eu não saio, você está buscando ao Senhor, você está fazendo a sua parte, e olha, pode ter certeza, se for a hora,
né? Deus vai falar e Ele vai trazer as pessoas certas na hora certa. Eu não falo o que a pessoa deve fazer ou não. Quando é casamento, eu aconselho, se existe violência doméstica, né, o abuso já no físico, aí sim, né, para você buscar ajuda na lei, principalmente, porque é um risco para a sua vida e para a vida dos seus filhos que estão aí convivendo no mesmo ambiente tóxico com essa pessoa. Mas como nós somos do nosso Deus Todo-Poderoso, né, Ele cuida dos seus, então estamos blindadas. Deus te revelou para te libertar. Hoje você sabe se posicionar e eu fico assim, admirando, né, o processo, mesmo você ainda estando dentro desse relacionamento, desse casamento, 24 anos casada, conheceu ele, você tinha 13 anos, gente. É uma vida inteira. Você aprende a lidar. Deus te dá a estratégia para você colocar esse ser no próprio lugar dele, ao ponto dele não conseguir te destruir. Né? Afetar, afeta, porque querendo ou não, você está aí convivendo dia a dia. Mas Deus está sempre cuidando dos seus. E isso não vai ser para sempre. Do jeito que está a vida dele, daqui a pouco ele vai pro beleléu, né? Se não se arrepender, é pro beleléu mesmo, já, se é que você me entende? Deus tenha misericórdia, que esse homem se permita, né? Porque assim, do jeito que ele tá com esse negócio de bebida, daqui a pouco ele tá cheio de problema de saúde, você diz que ele já passa mal aí. Ele tem que buscar a Deus, ele tem que se permitir. E muitas vezes é só quando eles chegam lá no fundo do poço. Então assim, não vejo muito tempo para ele, se ele continuar desse jeito, muito triste, muito triste. O pior é que eles nem buscam ajuda, né? Você indo para a igreja, você sim está no caminho certo, você está fazendo o certo, o correto. Não deixe de buscar, faça cursos, faça terapia, sim, vai te ajudar, ok? Entre em contato comigo que eu falo contigo direitinho sobre isso. E continue firme nessa fé, nessa força, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida e através da sua vida também. Que mãe linda, que esposa, né, diante do Senhor, temente ao Pai, que está aí firme e forte. Mas eu creio que Deus, loguinho, antes mesmo do que você possa imaginar, porque assim, ó, são 24 anos e Deus sabe de tudo e Ele tem visto tudo que você tem passado. Eu tô fazendo um curso, gente, da Bianca Toledo, que eu gosto muito dela. Deus usou a vida dela para tirar o vício do cigarro na minha vida. E ela também passou por relacionamentos abusivos. Eu não sei se vocês conhecem a história dela, mas uma história de milagre. E eu comprei esses dias o curso dela, tô fazendo e fala bastante sobre isso. E o curso de terapeutas que eu ofereço, mais profundamente ainda a gente entra, porque são 2 encontros semanais, ali 3 horas cada encontro, são 6 meses. E ali a gente também fala dos testemunhos, a gente tem aquele acolhimento entre nós, é uma família, né, que acaba sendo criada ali, um carinho. A gente tem terapia em grupo, a gente também faz atendimento depois na prática. Então Deus vai capacitando, curando, libertando cada um de nós ali dentro, nesses 6 meses. Então é muito importante você não deixar de buscar sempre o conhecimento, a Deus, que você já está fazendo em primeiro lugar, acima de tudo. É só questão de tempo. Tudo isso vai passar. De uma forma ou de outra, vai acabar esse pesadelo, essa tortura na tua vida e você será um instrumento grandioso, valioso nas mãos do Senhor. Irá ajudar muitas vidas a sair disso daí que você está saindo, eu creio. Eu creio que de uma forma ou de outra Deus vai resolver isso aí. Ou ele muda, ou ele se permite. Talvez Deus permita uma circunstância aí na vida dele, para ele chegar lá no fundo do poço. Ou ele acaba se retirando, porque você já não está mais aceitando. É o que acontece normalmente. É se guardar, se proteger e colocar limites. Enquanto você ainda está aí, é sim colocar limites. Olha, você já passou por todas as fases. Ele não deve acreditar, né, que aquela pessoa lá do começo, tão ingênua, que não sabia o que era, tanta coisa que ele fez e te abusou. A terapia vai te ajudar muito, porque você vai ir lá para trás, na tua infância, na tua criação, porque normalmente vem de um pai ou de uma mãe já com transtorno também. Então você já vem de uma família disfuncional, aí casa com um homem disfuncional. No caso aqui você descreveu, já a tua mãe já era, né? Tua mãe tem traços aqui, mas eu creio que ela não é narcisista. Porque assim, você vê como quando a pessoa se permite, ela consegue sair. Sua mãe hoje, pelo que você falou, é uma outra pessoa.
Agora, naquela época não, ela era bem tóxica, né? O caso do seu pai, também ele bebia, né? É uma confusão, uma família disfuncional, tá vendo? É assim que começa. Mas quando Jesus entra, tudo isso cai por terra e aí ele nos renova, restaura tudo em nossas vidas e ainda vira aqui, ó, testemunho para glorificar o nome de Deus, para levar esperança para outras vidas, porque assim, muitas mulheres e homens também ainda estão dentro de um casamento. E você vê hoje, você já sabe se posicionar, você sabe como lidar com o ser, né? Você já chegou a ser muito reativa, hoje você já viu que nada disso vale a pena, só tira a tua paz. Então agora é assim, nem cai, nem entra, deixa falar sozinho, quer brigar? Briga contigo mesmo, vai lá pro espelho, se olha no espelho e se mata lá, você e você. Eu tô fora, né? Só tem o direito de tirar nossa paz aqueles que a gente permite. Então não permita, o poder está em nossas mãos, ok? E é dom do Espírito Santo, autocontrole. Só com a ajuda de Deus a gente consegue vencer isso daí, gente. Mas sinto no coração de te falar tudo isso, você vai ficar cada vez mais forte e Deus sempre esteve contigo, já te livrou de tantas coisas que você nem sabe ainda. Lá na glória Deus vai mostrar. Deus guarda os seus, Deus cuida dos seus e a gente só precisa ficar firme nele, porque a vitória é garantida e é na hora perfeita dele. Beijos a todos no coração, amo vocês em Cristo Jesus e nos vemos no próximo relato, em breve. Até lá. Tchau, tchau.